Nesta questão, precisamos determinar quais são os valores registrados pelo amperímetro e pelo voltímetro, respectivamente. Pessoal, de início, então, nós vamos calcular a resistência equivalente do nosso circuito. Observe que o nosso circuito possui uma força eletromotriz de 36 volts, possui 3 resistores e todos eles com as mesmas medidas. Então, de início, para calcularmos a resistência equivalente, perceba que os resistores R1 e R2 eles estão ligados em paralelo. Caso você tenha um pouco mais de dificuldade com respeito a isso, é só você observar que se você colocar aqui um potencial VA, neste trecho não existe dispositivo acrescentando ou retirando potencial. Então, neste trecho, todos esses pontos possuem o mesmo potencial. Por sua vez, se aqui na parte de baixo você chamar de um potencial VB, nós vamos utilizar o mesmo raciocínio e argumentar que não existe dispositivos neste trecho retirando ou acrescentando potencial. Então, todos esses pontos possuem um potencial VB. E assim fica fácil de você perceber que os resistores R1 e R2 estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então, assim, nós podemos considerá-los resistores em paralelo. E para calcularmos a resistência equivalente de resistores em paralelo, quando esses resistores possuem a mesma medida, nós vamos dizer que o resistor equivalente será o valor de um dos resistores dividido pela quantidade de resistores. Neste caso, estamos considerando apenas estes dois, então nós sabemos pelo enunciado que o valor unitário deles, da unidade de 12 ohms, é 12 ohms, e aqui nós vamos ter os 12 dividido por 2, porque nós estamos considerando dois resistores. 12 dividido por 2, nós sabemos que vale 6. Então, 6 ohms é o resistor equivalente a estes dois resistores. Nós podemos retirar estes dois e substituí-los por um de 6 ohms. Agora, note o seguinte, ao fazer esta substituição, retirá-los e deixar um de 6 aqui, este de 6 está conectado em série com um de 3. Eles são percorridos pela mesma corrente. Assim sendo, este de 6 e este terceiro resistor estão conectados em série e nós vamos calcular o resistor equivalente para este caso. Quando nós temos os resistores em série, basta então que nós façamos a soma desses resistores. Então, este aqui vale 6 e esse terceiro resistor vale 12. Logo, 6 mais 12 vale 18. 18 ohms é a resistência equivalente total do nosso circuito. Dito isto, nós podemos então agora calcular a corrente total que percorre o circuito. Nós temos que a diferença de potencial é igual ao resistor equivalente vezes a corrente, é isso que nos diz a primeira lei de Ohm. E aqui, então, essa diferença de potencial no nosso circuito, sendo de 36 volts, e o resistor equivalente sendo 18, nós podemos ver facilmente que a corrente será 36 dividido por 18. E daí, então, 36 por 18 nos dá 2. Então, 2 amperes é o valor da corrente total que percorre o circuito. Ora, este amperímetro aqui, ele consegue registrar exatamente a corrente total que percorre no circuito. Mesmo antes da gente fazer essa simplificação, já dava para observar que a corrente só iria se dividir, caminhar para R1 e caminhar para R2, só depois que passasse pelo amperímetro. Então, o amperímetro, na posição em que ele se encontra, ele consegue calcular a corrente total. E assim sendo, é este o valor que ele irá registrar, o valor de 2 amperes. Precisamos, então, agora calcular qual é o valor registrado pelo voltímetro, ou seja, qual é a diferença de potencial calculada por ele.
Então, essa diferença de potencial aqui, a qual o voltímetro está submetido, é aquela que nós estabelecemos como sendo VA/VB, e daí vai ser a resistência equivalente vezes a corrente. Mas, neste caso, preste atenção que não vai ser a resistência equivalente de todo o circuito, ou seja, não vai ser 18, mas vai ser a resistência equivalente àquela primeira que nós calculamos, correspondente apenas a esses dois resistores. E essa resistência, a qual estou me referindo, nós descobrimos que vale 6, foi aquela primeira. Então, nós vamos ficar com 6 vezes I, ou seja, 6 vezes 2. E assim, nós vamos ter essa diferença de potencial como sendo igual a 12 volts. Daí, então, se a corrente for de 2 amperes e a diferença de potencial for de 12 volts, nós vamos marcar como estando correto a alternativa da letra C. Um amperímetro resiste a 2 amperes e o voltímetro resiste a 12 volts.